E esse momento realmente que a gente está aqui, aqueles minutos antes de começar a palestra, de começar o trabalho oficialmente, a gente já está, todos nós estamos aqui sendo tratados, né? Parece que não, mas é a verdade. Todos nós, a gente já tem aqui o pessoal que está fazendo aquele diagnóstico, o que está passando na nossa cabeça, no nosso coração, aquilo que está nos afligindo, e a gente já começa a ser tratado. Então, todos que fizeram a opção de virem aqui no sábado à noite, ao invés de estarem em outras atividades aí durante o dia tão gostoso, estão de parabéns, porque vão poder desfrutar dessas boas energias aqui e com certeza já estão sendo auxiliados. E aí a gente vai falar do tema da noite, que são, na verdade, ele está aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele fala de perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então, se a gente vai pensar a respeito disso, geralmente imagina a perda de pessoa amada, morte prematura. O que acontece? É uma coisa muito triste. Imagina uma mãe perder um filho, um pai perder um filho, às vezes um casamento, né? O marido ou a esposa, a gente está com aquela vida planejada, está tudo acontecendo mais ou menos conforme a gente queria e vem um baque desse, né? Então, é muito difícil, se a gente só acreditar que a gente só tem essa existência da justiça divina, da bondade divina, porque Deus a nós, ao nos permite que a vida corra num fluxo normal, onde geralmente os mais idosos vão antes dos mais jovens, né? Por que isso? Para uns corre tudo normal e para outros a gente tem uma dificuldade tão grande. Onde existiria uma justiça divina nesse ponto? Onde existiria a bondade de Deus? Se a gente entende que Deus é bondade absoluta, não faria sentido nenhum. Agora, se a gente acredita e pensa na questão reencarnatória, a gente pode ter análises diferentes, pontos de vista diferentes e começar a analisar esses acontecimentos sobre outra ótica. E depois de uma análise um pouquinho mais profunda, a gente começa a perceber que não há injustiça divina, que não há nada que aconteça nas nossas vidas, como o pessoal fala, né? Não existe um fio de cabelo que cai de nossas cabeças sem autorização divina. Então, a partir do momento da reencarnação, a gente começa a entender que a nossa vida é um presente muito grande. Ela é eterna. Ela não acaba nunca, desde o momento que fomos criados. Nós vivemos apenas num vai e vem, vamos dizer assim, em dimensões diferentes. E nós estamos condicionados a ver simplesmente aquela pequena parte que nós estamos vivendo. É como se a criança não conseguisse, quando a gente é pequenininho, a gente não consegue planejar nada além das próximas horas, do próximo dia. Quando a gente vai ficando adulto, a gente consegue ter uma visão mais ampla da nossa vida, fazer um planejamento melhor, né? Mas quando a gente cai aqui devido ao esquecimento, a gente começa a viver focado naquela corrida. É que nem o corredor que ele tem que correr a maratona inteira, mas ele dá toda a velocidade de repente naqueles 5 primeiros metros e ele não vai conseguir finalizar a maratona, né? Então a gente começa a mudar muito a nossa perspectiva de vida e de encarar e ver os fatos e de como a gente vai vivendo, tanto encarnado quanto desencarnado, a partir do momento que a gente tem realmente
na nossa mente, no coração, ali embaixo da pele, a questão reencarnatória. Aí ele vai perceber já pontos de vista muito diferentes. Por que será que nós choramos, que temos que chorar toda a separação, toda a perda, né, entre aspas, perda, o distanciamento, quando a gente vai viajar, às vezes separar do ente querido é difícil, né? Mas a nossa visão às vezes é um pouco mesquinha, né? Eu vou pedir um auxílio aqui dos estudantes, né, dos universitários, que é da minha esposa, para ela ler um trechinho, isso está no capítulo 5, da resposta que o Espírito dá, e que eu acho que é interessante para a gente poder ver como são pontos de vista diferentes que a gente tem quando a gente está encarnado e quando a gente está desencarnado. Fernanda, pode ler. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos disse que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera, que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses bem-amados e se despedirdes de Deus, que os abençoe. Em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações religiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Obrigado, Fernanda. Então, você vê, qual que é o conceito que a gente tem? A gente é que se apegando, né, de uma maneira tão densa quando a gente cai aqui, e quando a gente está do outro lado, em um nível razoavelmente bom, né, a vida é muito melhor. É o reino, é o paraíso, é o reino dos céus que nos espera. É a liberdade que esse corpo físico é uma certa prisão para nós. Então você vê que diferença de paradigma que a gente tem. A gente que é espírita sabe que a gente está no mundo de provas e degenerações, que a vida aqui é muito difícil, todas essas provações. E na hora do desencarne, vamos ficar mal com Deus, com nós mesmos, em vez de certamente estarmos alegres ou felizes que aquela pessoa ela está prosseguindo o fluxo da vida dela. Se ela estava aguentada, crianças que já nascem com problemas de saúde, por que será essa diferença? Alguns totalmente saudáveis, outros com problemas de saúde seríssimos e que vão vir desencarnar rapidamente, né? Então, não seria um certo egoísmo dos pais? Lógico que é difícil esse momento da separação, mas querer aquela criança ali do lado dela,
A partir do momento do desencarne, ela vai estar totalmente livre daquele peso, daquele corpo físico, daquele corpo doente que está ali lhe prendendo. E vai poder seguir na sua vida eterna, voltar para o mundo dos espíritos, ser tratada, se recuperar, se reequilibrar. E aí vem o momento do reencarne. O momento do reencarne, não sei se a gente, você sabe, mas existe um planejamento da nossa vida aqui. De todos nós estarmos vindo aqui. E quando a gente caiu do lado de lá, a gente passou por essa situação, não resolveu situações aqui, e muitas das vezes eu tenho que vir, e vim por uma estadia curta. Às vezes é o complemento de uma reencarnação passada, que eu desencarnei precocemente. Às vezes são apenas um resgate de alguma coisa que eu fiz errada, e eu venho, eu tenho que ter uma encarnação curta aqui, um período curto de tempo. Às vezes é um espírito em muito sofrimento, mas que ele vem cair num lar de amor, com muita dificuldade, com problemas físicos, por coisas que ele cometeu em vidas passadas muito sérias, né? Existe um caso de um espírito em que ele veio em algumas encarnações cometendo suicídios seguidos. E quando ele chegou nessa última reencarnação, o estado dele, ele nasceu com os braços, praticamente sem braços e sem pernas. E Chico Xavier explicava a respeito desse caso, contou que ele havia já se suicidado em algumas vidas anteriores, mesmo com várias dificuldades, que uma outra vida anterior ele mesmo já sem quase locomoção ele conseguiu se jogar de um abismo, e que por isso nessa vida ele veio assim, para ele não conseguir se suicidar, ficar dentro de um lar onde o pai e a mãe os amavam demais, e aquele amor aqui ia começar a dissolver toda aquela angústia, toda aquela dor que ele carregava na sua vida eterna por ter cometido inúmeros casos de suicídio, de atentado à própria vida. Então a gente nunca sabe a verdade que está por trás de cada caso. Mas a nossa tendência é como o colega fala ali, né? A gente lamenta, mas ele tinha uma vida tão boa pela frente, ele não sei o quê. A gente não sabe. Então nunca se revoltar contra Deus. Esse é o primeiro aspecto que eu queria salientar de hoje. Mas o segundo aspecto também que eu quero falar sobre hoje é sobre um outro tipo de morte prematura. Porque como eu estava falando, todos nós temos uma certa programação antes de virmos para cá. O dia que vamos nascer, o dia que vamos desencarnar, alguns aspectos, algumas provas que nós vamos ter que passar. Isso é para o nosso bem. Na maioria das vezes nós planejamos, pedimos muito e desejamos demais tudo isso que nós temos nesse momento aqui e agora. Desde a família, da cidade, do país que a gente nasceu. Mas, em uma outra obra também de André Luiz, ele usa um termo, eles estão lá na espiritualidade, eles usam um termo chamado completista. O que é o completista? Está lá André Luiz com o seu mentor, e eles estão numa sessão onde ele conversa com uma pessoa que estava recebendo os espíritos que voltavam ao nosso lar. E ele fala assim, eu estou aqui, ele conversando com o André Luiz, dando um relato dele, a experiência dele, eu estou aqui há muito tempo e até hoje eu só vi 2 completistas. O que é completista? É aquele que saiu daqui, planejou e executou 100% daquilo que ele planejou.
Esse é o completista. Ele só viu, e olha que ele estava lá há tempo, eu não sei, vou te dizer os anos exatos que eu não lembro. 2. Ou seja, a grande maioria de nós não completa aquilo que a gente planejou do lado de lá. E a gente planejou, a gente tem uma equipe que nos ajuda, que nos auxilia em tudo. E que inclusive diminui as nossas expectativas, porque na maioria das vezes a gente está do lado de lá tão ansioso, quer fazer tanta coisa, que a gente pede mais. Mas eles diminuem a nossa expectativa. Nos dão um anjinho da guarda, que está ali o tempo inteiro, o nosso mentor, literalmente à nossa disposição, para nos incluir como se fosse uma viagem espacial, né? A gente fosse colocado o nosso corpo físico, fosse a nave, a cápsula, a gente sai, mas aqui na Terra, o que fica? Fica a equipe ali do rádio, né? Ela você vai dando sinal, estou indo para o lado certo, se for um pouquinho para lá, você não chega na Lua, vai parar em outro planeta, em outro lugar. E a mesma coisa com a gente aqui. A gente cai aqui, cai nessa cápsula, temos o esquecimento, que tem 2 funções. A primeira é para nos dar mérito no nosso planejamento, na nossa missão. Se a gente já soubesse, que mérito teria? E o segundo é para nos livrar daquelas fobias, daquelas coisas, daquelas âncoras todas que nos amarram dos nossos erros do passado, porque senão talvez a gente não conseguisse também encarar tudo que a gente já fez de errado em outras vidas, né? Então o esquecimento tem essa questão, esses 2 aspectos, né? Mas então, voltando à questão da gente estar envolto, vivendo nisso, com todas essas bênçãos, e mesmo assim a gente cai aqui e começa a se envolver pelo mundo da matéria e esquecer o que a gente veio fazer aqui. E desde hábitos simples, como uma má alimentação, um estilo de vida errado, pensamentos errados, o que nós nos nutrimos também na nossa emoção, na nossa mente, nós vamos chegar num ponto em que nós não vamos ser completistas. E muitas das vezes nós vamos desencarnar também precocemente. Quando a gente chega do lado de lá, você tinha uma programação, sei lá, para 80 anos e faleceu com 60, tinha uma série de coisas a cumprir e não cumpriu. E aí? E aí que vem todo esse peso da consciência, vem todo o sofrimento, vem toda a necessidade de um novo recomeço, um novo replanejamento e um novo vem cá. E a gente vai ficando assim, nesse ciclo vicioso. Quando a gente tem apenas uma vida, ou 2, um período curto, se a gente tiver essa consciência do dom, do bem da vida que a gente está tendo até agora, da nossa oportunidade divina, em vez de nos queixarmos, em vez de deixarmos nos contaminar com ideias errôneas, que a vida não presta, que nós somos apenas um grão na areia, que somos substituíveis, que não somos úteis para nada, que somos só um número, lá um RG, um CPF, a gente tem que mudar. Se a gente carregar essa ideia, a mentalidade, eu vou continuar do lado de lá, e que eu tenho que melhorar para chegar lá melhor, para que quando eu precisar voltar aqui eu também volte melhor, e o meu ciclo seja sempre uma ascendente, e a gente não fique que nem um ratinho correndo em volta, sempre na mesma olhinha, sempre com as mesmas aumentações. E vamos todos ser não completistas e vamos ter desencarnes precoces. É o que está acontecendo. A gente vê desde essa época aí, começou principalmente há 2 anos atrás, que começou a questão toda do vírus, como que as pessoas estão
precocemente desencarnando. Não era para desencarnar, mas aí veio um gatilho, alguma coisa para chacoalhar. Se eu não estou com a minha base firme, se eu não estou com a minha base forte, eu vou ruir, eu vou cair, eu vou desencarnar precocemente. Então os pensamentos têm que ser positivos. A gente tem que se alimentar de coisa boa na nossa vida, para evitar esse tipo de situação. E quem sabe, quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai chegar, olha, foi muito mais positivo do que negativo. E aos que aqui ficarem, quando por acaso algum ente querido desencarnar precocemente, a saudade sempre vai ser grande, não tenha dúvida de quem a gente gosta. Mas existe a oração, existe, como o amigo falou ali, vossos filhos, principalmente para as mães, né? É aquela coisa muito triste ter um filho que desencarne precocemente. Mas eles estão fluidicamente a nos envolver. Eles querem te ver bem, não querem ver uma mãe chorosa. Nenhum filho quer ver a mãe triste por causa dele. Não é esse o sentimento. E aí ele vai se sentir culpado, porque ele se desencarnou precocemente e está fazendo a mãe ficar triste. E a mãe ali triste, vai trazer um sentimento negativo para essa mãe. E nós, com relação a qualquer ente querido que desencarnou, que nos deixou de uma maneira precoce, que nós tenhamos realmente essa certeza que ele está aqui do nosso lado, pensamento, oração, sentimento, sempre nos une a ele. Sempre. Não há separação. O véu é muito tênue, é muito fino. E quem sabe, com muita alegria, seja o nosso reencontro do lado de lá, se a gente for com esse pensamento. Essa é a mensagem da noite. Eu espero que tenha sido legal para a gente refletir e que a gente realmente saia daqui com essa ideia de vida eterna, né? De que nós estamos numa constante. A morte não é o fim. Nós estamos aqui para sermos felizes, evoluirmos, contribuirmos uns com os outros, para que a vida de todos nós em conjunto seja melhor. Obrigado pela palavra. E a gente vai dar sequência aí agora com o passe.